Saudações a todos, vamos retomar nosso curso de Física Fundamental 1, dedicado a estudar mecânica clássica no âmbito do formalismo de Galileu e de Newton. Durante a aula imediatamente anterior a essa, nós estávamos tratando sobre como escrever a segunda lei de Newton, como escrever a segunda lei de Newton da dinâmica clássica para um sistema composto por n partículas, por um número n, onde n é maior é um número natural maior do que zero. Então, muito rapidamente, nós vamos redesenhar aqui uma ilustração, um desenho, uma gravura, um desenho capaz de ilustrar o que nós estamos tentando analisar. Então, aqui considerar um sistema de coordenadas cartesianas, por efeito de simplicidade algébrica. Vamos considerar um sistema físico qualquer, e então esse sistema físico qualquer possui um centro de massa. Então nós temos aqui a posição do centro de massa, nós temos uma das partículas que compõem este sistema físico aqui, m subíndice i, e então o sistema de coordenadas deve aqui traçar um vetor r subíndice i indicando a posição tridimensional dessa estrutura mi. Também, considerando um sistema de referência acoplado no centro de massa desta distribuição, nós podemos aqui escrever também, traçar um outro vetor. Esse vetor é r sobre índice linha e subíndice linha i. Mais uma vez, r, i é a posição tridimensional, a posição em três dimensões, da estrutura massiva, da estrutura de massa mi, m subíndice i, tal como medido pelo referencial aqui, este referencial O, aqui x, y, z. R sobre índice linha subíndice i indica a posição em três dimensões, considerando o espaço euclidiano de três dimensões. Então, indica a posição em três dimensões da estrutura de massa m subíndice i, tal como medida, a posição é medida, então a posição dessa massa m subíndice i, tal como medida por um sistema de referência, acoplado exatamente no centro de massa. Exatamente no centro de massa da distribuição. E aqui nós temos o vetor R subíndice Cm, que nada mais é aqui
esse vetor R subíndice Cm é a posição em 3 dimensões do centro de massa, da distribuição, conforme medida pelo referencial O, esse referencial O, com coordenada x, y, cartesiana x, y, z. Então, vetorialmente falando, nós temos vetor R subíndice I igual ao vetor R subíndice centro de massa mais o vetor R sobre índice linha subíndice I. Esta expressão vetorial pode ser reescrita como R sobre índice linha subíndice I igual a R sobre R subíndice I menos R maiúsculo subíndice centro de massa, ou seja, a posição do centro de massa. Nós também sabemos que a posição do centro de massa é definida como 1 dividido pela massa total multiplicado pelo somatório em I variando de 1 até N subíndice I multiplicado por R subíndice I. Então esta é a expressão que define a posição do centro de massa. E a massa total do sistema, obviamente, é igual ao somatório de todas as massas. Então, o somatório no subíndice I, variando de 1 até N, onde N maiúsculo é um número natural maior do que zero, que descreve, que informa aritmeticamente numericamente, qual é o número de partículas que compõem este sistema macroscópico composto por N partículas. Então, aqui, M subíndice I. Então, agora, vamos continuar o desenvolvimento Então, nós vamos tentar nós vamos analisar e reescrever esta equação que descreve a posição tridimensional do centro de massa. Então, e relacionar com estes resultados aqui desta soma vetorial. Então, nós temos posição do centro de massa multiplicado pela massa total igual o somatório em I variando, no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, onde N é maior do que um número natural, maior do que zero, M subíndice I, R subíndice I. Então, nós temos posição do centro de massa, posição tridimensional do centro de massa, e então a massa total pode ser reescrita como somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, massa subíndice I, igual ao somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, M subíndice I multiplicado pelo vetor R subíndice I.
dentro do somatório, o somatório atua sobre M, sobre a massa, e essa massa possui um subíndice I, sobre o qual atuará efetivamente esse somatório em espaço discreto. E então, sem qualquer receio de incorrer em erro algébrico, aritmético, ou de maneira geral matemático, nós podemos transferir esse R subíndice centro de massa para o interior do somatório. Então nós podemos escrever massa subíndice I, R subíndice centro de massa igual, e ainda passar este termo para o outro lado da igualdade. Então nós temos somatório em I, no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, massa subíndice I, R subíndice I igual a zero vetor. E zero vetor no sistema de coordenadas cartesianas é igual a zero I versor mais zero J versor mais zero K versor. Muito bem, então nós já sabemos que zero versor é zero I versor mais zero J versor mais zero K versor. E agora nós podemos escrever vamos tentar escrever aqui o somatório variando, somatório no subíndice I variando de 1 até N. Nós podemos submeter todas essas expressões ao mesmo somatório, uma vez que nós temos somatório no subíndice I e somatório no subíndice I. Então nós temos massa M subíndice I, R maiúsculo subíndice centro de massa, menos massa subíndice I, R subíndice I, fecha chaves igual a zero vetor. Muito bem. Continuando o somatório, o subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, então nós temos massa subíndice I, e aqui nós temos R maiúsculo centro de massa no subíndice menos R subíndice I, fecha parênteses e fecha colchetes igual a zero vetor. Vamos agora substituir, e nós podemos substituir este termo R subíndice I menos R de centro de massa nesta expressão com o sinal de menos. Então, reorganizando, nós temos aqui menos 1 somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, massa subíndice I, então nós podemos reescrever como R subíndice I menos R centro de massa igual a zero vetor. Muito bem, então esta expressão, mais uma vez escrevendo aqui, nós temos R subíndice I igual a R centro de massa mais R sobre índice linha subíndice I. Então, nós podemos substituir por R sobre índice linha subíndice I como R subíndice I menos R subíndice centro de massa. Então, continuando, nós temos menos 1 somatório no subíndice I variando de 1 até N maiúsculo, MI multiplicado por R sobre índice linha subíndice I igual a zero vetor. E então menos 1 pode passar multiplicando, pode passar dividindo, ou nós podemos multiplicar por menos 1 em ambos os lados da igualdade, como zero vetor é igual a zero I versor mais zero J versor mais zero K versor. Então nós podemos fazer menos 1 multiplicado por menos 1
multiplicando menos 1 em ambos os lados da igualdade, e nós temos menos 1 multiplicado por 0 vetor. Então isso é igual a 0 vetor, uma vez que 0 multiplicado por menos 1 é 0, 0 multiplicado por menos 1 é 0, e 0 multiplicado por menos 1 é igual a 0. E menos 1 multiplicado por menos 1 é igual a mais 1, de modo que nós podemos escrever esta condição de vínculo muito importante, e que é muito útil para tratar sistemas clássicos compostos por partículas clássicas por um número n de partículas clássicas, n maiúsculo, onde esse n é um número natural maior do que zero. Então, para um sistema de muitas partículas, pois esse n pode ser muito grande, inclusive da ordem do número de Avogadro, então pode ser da ordem de um mol de uma determinada substância, de um determinado material, ou seja, 6, 10 elevado a 23 partículas compõem o mol de um determinado tipo de material. Então nós temos essa importante condição de vínculo associada a essa teoria de mecânica clássica para sistemas de muitas partículas. Então, vamos analisar esta condição de vínculo. Então, agora, e mais uma vez, esse é o R sobre índice linha, ou seja, é a posição em 3 dimensões de uma determinada parte, da iésima parte do sistema formado por N partículas, tal como ou conforme medido por um observador, por um sistema de referência, devidamente acoplado no centro de massa da distribuição formada por N partículas. Então, considerando essa condição de vínculo, nós podemos derivar em relação ao tempo esta condição de vínculo. E quando nós derivamos a condição de vínculo, nós devemos calcular a derivada em ambos os lados da igualdade. Então, derivada de 0 vetor em relação ao tempo. E nós sabemos que derivada de I versor em relação ao tempo é igual a derivada de J versor em relação ao tempo, que é igual a derivada de K versor em relação ao tempo, que é igual a 0 vetor, que é igual a 0 I versor, mais 0 J versor, mais 0 K versor. Então, e também sabemos que a derivada do número 0 é uma constante, derivada de constante é igual a 0. Então, nós podemos afirmar certamente que a derivada de 0 vetor em relação ao tempo é igual a 0 vetor. Então, nós temos a derivada em relação ao tempo. Este operador de derivada em relação ao tempo pode, sem qualquer perda de generalidade, ingressar no interior deste somatório. Então, nós podemos passar o somatório e ingressar o operador de derivada para que ele atue, então, sobre MI, R sobre índice linha sobre índice I. Isso igual a 0 vetor. E então, nós vamos aplicar a propriedade da derivada em relação ao tempo de F1 de x, perdão, derivada em relação a x de F1 de x multiplicado por F2 de x. Nós temos como resultado a derivada de F1 de x em relação a x multiplicado por F2 de x mais F1 de x multiplicado pela derivada de F2 de x em relação a x. Muito bem, aplicando esta propriedade, nós temos
temos somatório em I variando de 1 até N, derivada de M subíndice I em relação ao tempo, multiplica por R subíndice I sobre índice linha, mais M subíndice I a derivada de R subíndice I sobre índice linha em relação ao tempo. Isso é igual a zero vetor. Então nós encontramos, nós também podemos afirmar que isto é derivada de R sobre índice linha sobre índice I em relação ao tempo é igual a velocidade sobre índice linha sobre índice I. E o que isto significa do ponto de vista físico? Significa a velocidade vetorial da massa M subíndice I, tal, da estrutura dotada de massa M subíndice I, tal como medida por um referencial, um sistema de referência acoplado ao centro de massa da distribuição de partículas compondo um determinado sistema físico qualquer. Muito bem, vamos interromper a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Agradecemos a atenção. Muito obrigado.